O Caminho Silencioso. Uma jornada pelo Dhammapada, parte 1. Tudo começou com um silêncio. Não um silêncio agradável como o da brisa ao entardecer ou o da manhã que ainda dorme. Era um silêncio pesado, que se impunha sobre o peito como uma pedra invisível. Aquele homem, sem nome, sem pátria, sem rumo, carregava uma ausência tão profunda que até os sonhos tinham se calado. Ele acordava todas as manhãs como quem desperta num quarto que nunca viu, num corpo que não reconhece, num mundo que já não acredita. Tinha vivido como todos dizem que se deve viver. Estudou, trabalhou, amou, sorriu nas fotos, apertou mãos, foi gentil quando se esperava gentileza e até chorou escondido quando sentia que falhava. Mas tudo isso parecia agora um teatro que se repete, um roteiro que alguém escreveu muito antes dele nascer. E então, numa madrugada em que nem as estrelas queriam brilhar, ele se levantou. Não sabia o porquê. Não tinha plano, não tinha esperança. Mas algo se movia dentro. Um sussurro, um chamado antigo. Talvez o próprio coração, cansado de ignorar a verdade, pegou apenas o essencial. Uma muda de roupa, um caderno em branco, uma pequena garrafa d'água. Saiu sem olhar para trás. A cidade ainda dormia, inconsciente de mais um que partia em busca de si. As luzes artificiais tremulavam, os postes guardavam segredos que ninguém mais ouvia. Ele caminhou, primeiro devagar, depois com o passo firme de quem já não quer voltar. O asfalto foi ficando para trás. Vieram as trilhas de terra, os campos esquecidos, os cheiros da mata, o barulho dos próprios passos. Ele sentia tudo, cada sopro do vento, cada canto de pássaro. Era como se a natureza estivesse viva pela primeira vez. Ou talvez fosse ele quem estava vivo pela primeira vez. A mente, no entanto, não silenciava. Ela gritava, repetia memórias, julgava, cobrava, perguntava, especulava. A mente é como um bicho selvagem quando se vê solta. Ela corre em círculos, morde, arranha. E naquele início foi ela sua maior companhia. E também seu maior obstáculo. Dias se passaram. Dormia sob as estrelas, comia frutos das árvores, bebia de nascentes. Os pés doíam, mas o coração começava a bater com uma outra frequência. Uma parte dele queria voltar. Outra parte, a que sempre foi calada, começava a florescer. Foi então que o encontrou, um velho sentado sob uma figueira, num campo que parecia saído de um sonho. O velho não se mexia. Seus olhos estavam fechados, mas ele parecia ver tudo. Sua presença não ocupava espaço. Era como um sopro de eternidade. O homem parou, não disse nada. Sentou-se também a alguns passos. E pela primeira vez em muito tempo, deixou o silêncio falar. O velho abriu os olhos, devagar. Seus olhos eram profundos. Não havia pressa neles. Não havia julgamento. Você chegou, disse ele com voz de brisa. Eu não sei onde estou indo, respondeu o homem. Por isso chegou, sorriu o velho. Aqueles que sabem para onde vão, raramente chegam a algum lugar. O homem sentiu uma lágrima quente correr o rosto. Não sabia por que chorava. Talvez por finalmente ser visto. Talvez por não precisar fingir que sabia o que fazia. O que é isso que sinto aqui dentro? Perguntou tocando o peito. É sede, respondeu o velho. Uma sede que nenhuma água sacia, porque não é sede do corpo, é sede da verdade. Silêncio. O homem olhou para o céu. As nuvens passavam lentas, os pássaros traçavam caminhos invisíveis. A dor. Ela vai embora? O velho olhou fundo nos olhos do homem. A dor não é inimiga, é apenas um mensageiro. Quando você escuta, ela parte. Quando você resiste, ela grita. E o sofrimento? Sofrimento é apego ao que já passou, ou ao que ainda não chegou. É luta contra o que é. O sofrimento é sempre escolha. Inconsciente, mas escolha. O homem fechou os olhos, sentia o vento, sentia o próprio corpo, mas algo estava mudando. Como se cada palavra do velho entrasse por seus ouvidos e limpasse os porões da alma. O velho falou novamente, desta vez com mais firmeza. Há um caminho. Ele não está fora. Não está nos livros, não está nas palavras de mestres, ele é silencioso. E começa agora dentro de você.
Como saberei se estou trilhando? Quando a mente parar de gritar, quando o passado parar de pesar, quando o agora for suficiente. A noite caiu, e o homem dormiu ali ao lado da figueira. Sonhou com rios que falavam, com pedras que cantavam, com crianças que flutuavam. Acordou antes do sol, mas o velho já não estava. No lugar onde ele estivera sentado havia apenas uma flor branca. Ele sorriu e caminhou. A estrada seguiu por vales, montanhas, vilarejos. Encontrava pessoas, mas pouco falava. Aprendeu que o silêncio ensina mais do que o ruído. Aprendeu a escutar o mundo, o canto das cigarras, o bater das folhas, o som da própria respiração. A mente ainda tentava se impor, queria controlar, rotular, entender tudo, mas ele já não lhe dava tanta atenção. Passava a observá-la, como se observa um animal inquieto. E nisso, algo mágico aconteceu. Ela começou a se acalmar. Em uma aldeia esquecida entre colinas, encontrou um segundo mestre. Era uma mulher, envelhecida como a terra, com mãos enrugadas e olhos vivos como fogo. Ela cuidava de um jardim de ervas em silêncio, como quem conversa com os espíritos do solo. Ele se aproximou. Ela não olhou. "Você busca a paz?" perguntou ela sem interromper o trabalho. "Sim", respondeu ele. "Então pare de procurar." Ela levantou os olhos. "A paz não é um lugar. É um estado. Não está lá fora. Está aqui." E apontou para o coração dele. "Mas como?" Ela pegou uma folha, esmagou-a nas mãos, sentiu o aroma e disse: "Você cultiva a paz como cultiva uma planta. Com atenção, com cuidado, com presença. Mas antes precisa arrancar as ervas daninhas, o medo, a raiva, a ganância. E como arranco isso?" Ela o encarou. Com verdade, com silêncio e com amor. Ele ficou naquela aldeia por semanas. Ajudava no jardim, escutava o som das manhãs, sentia o calor da terra. Percebeu que viver com simplicidade era um caminho profundo, que o ego se alimentava do excesso e que a alma florescia no espaço. À noite meditava, de olhos fechados apenas respirava, e cada respiração era um retorno ao que sempre foi, ao que nunca partiu, ao que está além do tempo. Quando sentiu que era hora, partiu. A mulher lhe deu um colar com uma semente pendurada. "Nunca se esqueça", disse ela. "Tudo o que você precisa já está em você. Basta regar." Ele caminhou, mais leve, mais desperto, e com a certeza de que a jornada apenas começava. Depois da caverna, ele não procurava mais nada. Não desejava entender o mundo, não buscava respostas, não carregava expectativas. Era como o vento, apenas passava, tocava, sentia e seguia. Mas o mundo curioso vinha até ele. Em uma vila encravada entre árvores antigas, crianças começaram a segui-lo. Não por palavras, mas pelo silêncio que ele carregava. Sentavam-se ao seu redor enquanto ele apenas respirava, observando o pôr do sol ou o movimento das folhas. Algumas perguntavam, outras apenas o imitavam. Uma delas lhe disse: "Quando você está quieto, parece que tudo para." E ele respondeu com um sorriso leve: "Quando estamos quietos é que conseguimos ouvir o que sempre esteve falando." As pessoas começaram a chamá-lo de sábio, de mestre, de iluminado. Ele não gostava disso, porque sabia não era sábio. Era apenas alguém que havia parado de correr. Alguém que havia se esvaziado o suficiente para deixar que o infinito passasse por ele, sem obstáculos. Ficou naquela vila por alguns dias, ajudando a carregar água, colhendo frutas, cuidando dos idosos e ensinando sem palavras, com gestos, com presença. Uma senhora de olhos tristes se aproximou dele uma tarde e disse: "Eu perdi meu filho. Faz 20 anos, mas ainda choro por ele. Não consigo deixá-lo partir." Ele a olhou com ternura, tocou suas mãos e falou: "Ele partiu do mundo, mas não de você. O amor que sente por ele é a presença dele em você. Não o enterre com sua tristeza. Honre-o com sua paz." A mulher chorou, mas suas lágrimas, pela primeira vez, vinham de um lugar diferente, um lugar de libertação.
No dia seguinte, partiu de novo. Os pés pisavam o chão com gratidão. Agora, ele percebia que a terra sempre sustentou sua queda, mesmo nos piores momentos. Que o céu sempre o abençoou, mesmo quando ele amaldiçoava a própria vida. Caminhou por desertos, viu o sol se pôr em horizontes sem fim, dormiu entre rochas, alimentou-se do pouco que havia, mas nunca lhe faltava o essencial. Encontrou um homem de olhos duros que lhe disse: "Você está desperdiçando a vida. Poderia construir algo, fazer dinheiro, deixar um nome." Ele respondeu com calma: "Eu estou deixando o que não pode ser destruído. Um perfume no ar, um silêncio no tempo. Isso sim é eterno." O homem riu, sem entender. Mas à noite, ficou em silêncio pela primeira vez em anos e chorou. A jornada agora era por dentro. Mesmo caminhando, ele mergulhava cada vez mais fundo. Viu-se diante de seus antigos fantasmas, a raiva que guardou do pai, o medo de não ser amado, a vergonha do passado. Mas agora, ele não os enfrentava como inimigos. Olhava para cada um com compaixão. "Eu te vejo", dizia a dor, "e não te rejeito mais." E assim, as sombras iam perdendo força. O que era escuro se iluminava com a simples luz da aceitação. Num vilarejo distante, encontrou uma mulher cega que costurava roupas para os pobres. Ela lhe disse: "Não preciso de olhos para ver a verdade. Ela se sente. Está no cheiro do vento, no calor do fogo, na vibração de quem chega com o coração aberto." Ele ficou em silêncio diante dela, por longos minutos. "Eu vim aprender", disse. Ela riu baixinho. Então já aprendeu. Ali ele compreendeu que o verdadeiro saber é aquele que se reconhece no outro. Não se impõe, não se prova, apenas se compartilha como o pão que se parte entre irmãos. Certa noite, sob a lua cheia, ele caminhava entre árvores altas. E ali sentiu uma presença. Não era humana, era o próprio mistério. Um tipo de inteligência que respirava com o universo. Ele parou, fechou os olhos e sussurrou: "Estou aqui." E ouviu sem palavras algo que dizia: "Você é o próprio caminho. Não há onde chegar. Já está em casa." Ajoelhou-se, tocou a terra com a testa e agradeceu. Pela dor, pela solidão, pelo medo, pela luz, por tudo. Tudo foi mestre. Tudo foi necessário. Nos dias seguintes, caminhava quase sem tocar o chão. Seu olhar era sereno, seu corpo leve, como se cada célula tivesse sido lavada por 1000 nascentes. Onde passava, as flores pareciam abrir mais cedo. Os animais o observavam com calma, até os ventos mudavam de ritmo, e ele sorria, não o sorriso dos satisfeitos, mas o sorriso dos que se libertaram. Enfim, chegou a uma colina onde o céu parecia mais perto. Lá, sentou-se sob uma árvore com o tronco curvado pelo tempo. Cruzou as pernas, fechou os olhos e deixou o mundo existir. Pessoas começaram a se aproximar. Algumas em silêncio, outras com perguntas. Ele falava pouco. Às vezes respondia com uma história. Às vezes com outra pergunta. Às vezes apenas olhava nos olhos. E ali, o ensinamento acontecia. Um jovem rebelde lhe disse: "Eu quero ser livre. Quero viver como você." E ele respondeu: "Então, pare de lutar com tudo. Ser livre não é fazer o que se quer. É não ser escravo do que se deseja." Outro lhe perguntou: "Qual é a verdade mais profunda?" E ele disse: "Tudo passa." "Só isso?" "Só isso. E isso é tudo." A colina tornou-se um ponto de encontro. Mas ele nunca quis seguidores. Dizia: "Não me sigam. Sigam o silêncio. Ele é o mestre de todos." À noite, enquanto as estrelas surgiam, ele ficava em meditação, e o mundo adormecia mais leve. Os dias seguintes foram como páginas em branco sendo escritas por passos. Cada estrada que surgia parecia já saber que ele viria. Cada árvore, cada pedra, cada animal que cruzava seu caminho era um espelho. O mundo inteiro parecia lhe dizer: "Observe, sinta, não se apresse." A mente tentava buscar sentido. Para onde estou indo? Qual o propósito? Mas o coração, agora mais presente, respondia com silêncio:
Um silêncio que já não pesava, que acolhia, que guiava como a luz tênue da alvorada. A cada povoado que passava, via rostos cansados, mãos calejadas, olhos perdidos. E mesmo sem dizer nada, muitos o olhavam como se soubessem, como se reconhecessem algo nele. Talvez fosse o modo como ele caminhava, ou a forma como escutava sem pressa, ou talvez fosse a ausência de pressa em seus olhos. Em certa noite, quando o céu se pintava de azul profundo e os grilos entoavam cânticos antigos, ele se sentou à beira de um rio. A água corria mansa, espelhando estrelas, e ali, sozinho, sob o universo, ele se perguntou: o que é o eu? Não houve resposta imediata, apenas o som da água. Mas ao fechar os olhos, percebeu que essa pergunta não era nova, que ela morava nele desde menino, desde os dias em que se perguntava o porquê das coisas e recebia apenas o silêncio dos adultos. O eu? Sussurrou para si mesmo. É tudo o que penso ser? E lembrou-se de sua profissão, de seu nome, de sua história. Tudo isso agora parecia tão distante, como roupas que já não lhe servem, e como um raio cortando o céu, compreendeu. O eu era um conjunto de memórias, desejos, medos, uma construção. Mas quem era o que observava tudo isso? Quem era o que via o eu? Ali à margem do rio, ele teve o primeiro vislumbre do sem forma. Um instante em que ele não era mais o homem, o andarilho, o buscador. Era apenas presença. Um espaço onde tudo acontecia, mas nada era possuído. Não havia nome, não havia fronteira. Apenas ser. Chorou. Não de tristeza, mas como a chuva que cai após longa seca. No dia seguinte, ao levantar-se, o mundo era o mesmo. Mas ele era outro. Mais adiante, encontrou uma criança. Estava sozinha, sentada numa pedra, olhando, formigas carregarem folhas. Quando ele se aproximou, ela sorriu e apontou para o chão. Elas trabalham o dia inteiro e nunca perguntam por quê. Ele sorriu de volta. Sentou-se ao lado dela. Ficaram ali em silêncio, observando. Depois de um tempo, a criança disse: "Você está ouvindo?" "Ouvindo o quê?" "O chão." Ele fala baixinho. Só escuta quem já parou de gritar por dentro. E riu, correndo colina abaixo, como quem conhece todos os mistérios do mundo e guarda cada um nos bolsos. Ele riu também. E, entendeu, há mestres em toda parte. Às vezes com barbas longas, às vezes com pés descalços e dentes de leite. A jornada seguiu. Rae com ela os testes. Certo dia, ao cruzar uma vila, um homem lhe acusou de ladrão. Disse que ele havia roubado uma bolsa. A multidão se juntou. Gritaram, empurraram. Ele não respondeu. Apenas olhou nos olhos do homem sem raiva, sem medo. "Você está com ódio", disse calmamente. "Mas esse ódio não é meu. É seu. Não vou carregá-lo." O povo se calou, como se tivessem visto algo que não compreendiam. O acusador recuou, sem saber por quê, e ele seguiu seu caminho. Mais tarde, sentado sob uma árvore, refletiu sobre o episódio. "O mundo me testará a todo instante, não para me punir, mas para mostrar onde ainda há ego." Entendeu que ser pacífico não é ser passivo, é ter força para não reagir. É escolher o silêncio quando tudo quer grito. É ser firme sem ferir. Outro teste veio à noite, quando uma jovem lhe pediu ajuda. Seu pai estava doente à beira da morte. Ele a seguiu até uma cabana pobre. Lá encontrou um homem em febre, respirando com dificuldade. Ele segurou a mão do doente. Não disse nada. Apenas sentou-se ao lado dele. Respirou com ele. Ficou ali, por horas sem se mover, acompanhando cada inspiração, cada expiração. Quando a madrugada caiu, o homem deu seu último suspiro. A filha chorou. Ele também, mas não de desespero. Chorou porque sentiu a beleza do fim. E sussurrou: "A morte não é fim, é porta. O corpo parte, mas aquilo que vê através dos olhos, isso não nasce nem morre." A jovem o abraçou. Pela primeira vez em sua vida, entendeu a morte sem medo. Seguiu viagem. Agora, mais silencioso que antes, mais cheio de céu por dentro. E então, no alto de uma montanha, encontrou uma caverna. Algo o chamava ali. Entrou sem hesitar. Era escura, fria, úmida, mas ele não se importou. Sentou-se no fundo, cruzou as pernas, fechou os olhos
E então, o silêncio se fez total. Não havia som, não havia luz, não havia pensamento. Só presença. Por horas, talvez dias, permaneceu ali. Não havia fome, não havia sede, apenas ser. E nesse abismo de quietude tudo caiu. O medo, o nome, a ideia de ser alguém. O tempo se desfez, o espaço se diluiu. Ele viu sua vida como um filme, cada dor, cada escolha, cada palavra dita. Viu também vidas que não lembrava. Viu a dor de outros, sentiu a fome do mundo, a solidão dos corações, o grito silencioso das almas esquecidas. E, finalmente, viu que tudo era um, que o outro nunca foi outro, que cada vida é uma onda do mesmo oceano, que o sofrimento de um é o sofrimento de todos, que o amor verdadeiro é a única resposta possível. Quando saiu da caverna, não era mais o mesmo. A luz do sol parecia mais viva, o cheiro do ar era como perfume novo, as cores tinham outra vibração. Ele não precisava mais caminhar, mas continuava, porque agora sabia, cada passo é sagrado, cada ser é um templo, cada instante é uma eternidade. Depois da caverna, ele não procurava mais nada, não desejava entender o mundo, não buscava respostas, não carregava expectativas. Era como o vento, apenas passava, tocava, sentia e seguia. Mas o mundo curioso vinha até ele. Em uma vila encravada entre árvores antigas, crianças começaram a segui-lo, não por palavras, mas pelo silêncio que ele carregava. Sentavam-se ao seu redor enquanto ele apenas respirava, observando o pôr do sol ou o movimento das folhas. Algumas perguntavam, outras apenas o imitavam. Uma delas lhe disse: "Quando você está quieto, parece que tudo para." E ele respondeu com um sorriso leve: "Quando estamos quietos é que conseguimos ouvir o que sempre esteve falando." As pessoas começaram a chamá-lo de sábio, de mestre, de iluminado. Ele não gostava disso, porque sabia não era sábio. Era apenas alguém que havia parado de correr. Alguém que havia se esvaziado o suficiente para deixar que o infinito passasse por ele, sem obstáculos. Ficou naquela vila por alguns dias, ajudando a carregar água, colhendo frutas, cuidando dos idosos e ensinando sem palavras, com gestos, com presença. Uma senhora de olhos tristes se aproximou dele uma tarde e disse: "Eu perdi meu filho. Faz 20 anos, mas ainda choro por ele. Não consigo deixá-lo partir." Ele a olhou com ternura, tocou suas mãos e falou: "Ele partiu do mundo, mas não de você. O amor que sente por ele é a presença dele em você. Não o enterre com sua tristeza. Honre-o com sua paz." A mulher chorou, mas suas lágrimas, pela primeira vez, vinham de um lugar diferente, um lugar de libertação. No dia seguinte, partiu de novo. Os pés pisavam o chão com gratidão. Agora, ele percebia que a terra sempre sustentou sua queda, mesmo nos piores momentos. Que o céu sempre o abençoou, mesmo quando ele amaldiçoava a própria vida. Caminhou por desertos, viu o sol se pôr em horizontes sem fim, dormiu entre rochas, alimentou-se do pouco que havia, mas nunca lhe faltava o essencial. Encontrou um homem de olhos duros que lhe disse: "Você está desperdiçando a vida. Poderia construir algo, fazer dinheiro, deixar um nome." Ele respondeu com calma: "Eu estou deixando o que não pode ser destruído. Um perfume no ar, um silêncio no tempo. Isso sim é eterno." O homem riu, sem entender. Mas à noite ficou em silêncio pela primeira vez em anos e chorou. A jornada agora era por dentro. Mesmo caminhando, ele mergulhava cada vez mais fundo. Viu-se diante de seus antigos fantasmas, a raiva que guardou do pai, o medo de não ser amado, a vergonha do passado. Mas agora, ele não os enfrentava como inimigos. Olhava para cada um com compaixão. "Eu te vejo", dizia a dor, "e não te rejeito mais." E assim, as sombras iam perdendo força. O que era escuro se iluminava com a simples luz da aceitação. Num vilarejo distante, encontrou uma mulher cega que costurava roupas para os pobres. Ela lhe disse: "Não preciso de olhos para ver a verdade. Ela se sente."
Está no cheiro do vento, no calor do fogo, na vibração de quem chega com o coração aberto. Ele ficou em silêncio diante dela, por longos minutos. Eu vim aprender, disse. Ela riu baixinho. Então já aprendeu. Ali ele compreendeu que o verdadeiro saber é aquele que se reconhece no outro. Não se impõe, não se prova, apenas se compartilha como o pão que se parte entre irmãos. Certa noite, sob a lua cheia, ele caminhava entre árvores altas. E ali sentiu uma presença. Não era humana, era o próprio mistério. Um tipo de inteligência que respirava com o universo. Ele parou, fechou os olhos e sussurrou: "Estou aqui." E ouviu sem palavras algo que dizia: "Você é o próprio caminho. Não há onde chegar. Já está em casa." Ajoelhou-se, tocou a terra com a testa e agradeceu. Pela dor, pela solidão, pelo medo, pela luz, por tudo. Tudo foi mestre. Tudo foi necessário. Nos dias seguintes, caminhava quase sem tocar o chão. Seu olhar era sereno, seu corpo leve, como se cada célula tivesse sido lavada por 1000 nascentes. Onde passava, as flores pareciam abrir mais cedo. Os animais o observavam com calma. Até os ventos mudavam de ritmo. E ele sorria, não o sorriso dos satisfeitos, mas o sorriso dos que se libertaram. Enfim, chegou a uma colina onde o céu parecia mais perto. Lá, sentou-se sob uma árvore com o tronco curvado pelo tempo. Cruzou as pernas, fechou os olhos e deixou o mundo existir. Pessoas começaram a se aproximar. Algumas em silêncio, outras com perguntas. Ele falava pouco. Às vezes respondia com uma história. Às vezes com outra pergunta. Às vezes apenas olhava nos olhos. E ali, o ensinamento acontecia. Um jovem rebelde lhe disse: "Eu quero ser livre. Quero viver como você." E ele respondeu: "Então, pare de lutar com tudo. Ser livre não é fazer o que se quer. É não ser escravo do que se deseja." Outro lhe perguntou: "Qual é a verdade mais profunda?" E ele disse: "Tudo passa." "Só isso?" "Só isso." E isso é tudo. A colina tornou-se um ponto de encontro. Mas ele nunca quis seguidores. Dizia: "Não me sigam. Sigam o silêncio. Ele é o mestre de todos." À noite, enquanto as estrelas surgiam, ele ficava em meditação. E o mundo adormecia mais leve. Numa manhã envolta por névoa, ele encontrou um campo florido onde as borboletas dançavam sem pressa. Sentou-se ali, entre as cores suaves, e escutou o som que não vinha de lugar algum. Um som antigo, profundo, que só o silêncio revela. Era como se o mundo inteiro respirasse junto com ele. Permanecer ali foi natural. Passaram-se horas, talvez dias. Não contava mais o tempo como os homens. Seu relógio era o ritmo da natureza, o abrir das flores, o movimento das sombras, o pulsar da vida ao redor. Certa tarde, uma jovem chegou até ele. Estava em prantos, o rosto vermelho, os olhos perdidos. "Eu fracassei em tudo", disse. "Na carreira, nos relacionamentos, até em mim mesma." Ele apenas olhou para ela e com doçura respondeu: "Não existe fracasso quando há honestidade. Você apenas caiu. E cair é o gesto da semente antes de florescer." Ela se calou, chorou. De novo. Mas agora como quem entrega, como quem aceita. "Então, eu ainda posso?" "Sempre. Enquanto houver respiração, há caminho. Enquanto houver dor, há despertar." E ela partiu mais leve. Ele sabia. O sofrimento é porta. A maioria recua diante dele, mas os que têm coragem de atravessar descobrem o que está além da dor, o ser verdadeiro, nu, sem máscaras. Caminhando pelas colinas verdes, cruzou com um soldado em farda, um homem duro, cheio de culpa nos olhos. Carregava medalhas, mas também fantasmas. "Você me reconhece?" perguntou o soldado. Ele o observou por um instante e respondeu: "Reconheço a dor no seu olhar, mas não carrego julgamentos. Eu fiz coisas horríveis, em nome de ordens, em nome da pátria. Mas tudo em mim está sujo. Então purifique-se com o que resta de amor. Não há pecado que o arrependimento verdadeiro não lave. Mas para isso, é preciso deixar de fugir." O soldado caiu de joelhos.
Eu não sei como me perdoar. Comece. Com um gesto, uma ação que venha do bem. Um passo no escuro com o coração limpo. É tudo que a luz precisa para entrar. E ali, sob o sol poente, aquele homem começou de novo. Mais adiante, numa vila afastada, ele conheceu uma menina que vivia entre livros. Era muda, mas seus olhos diziam tudo. Escrevia poemas que pareciam tocados por algo divino. Ela lhe entregou um deles com mãos tímidas. Ele leu e seus olhos se encheram d'água. Quem te ensinou isso? Perguntou. Ela apenas apontou para o céu, depois para o coração e, por fim, para ele. Sorriu. Ele sorriu de volta. Então, você também escutou o silêncio, disse ele. Ficaram sentados lado a lado por horas, sem dizer palavra, apenas ouvindo o vento e sentindo a presença. Era como se tudo estivesse certo. Como se o mundo, por um instante, tivesse parado de pedir, de exigir, de gritar, e simplesmente existisse. Ele partiu na manhã seguinte. Levava consigo aquele poema, dobrado no bolso. Mais uma lembrança de que o divino se revela quando menos se espera. Subindo uma montanha solitária, o frio o tocou com força, mas ele já não sentia como antes. O frio era apenas frio. A dor era apenas dor. O corpo era um casulo e a consciência era livre. No alto encontrou uma caverna e ali ficou por dias, talvez semanas. Entrou em meditação profunda. Esvaziou-se completamente. Seu ego dissolveu-se como névoa sob o sol. Nessa imobilidade, teve visões. Sonhou com vidas que talvez tenha vivido, com rostos que nunca viu, mas que o amavam, com mestres antigos que o observavam com olhos ternos. Sentiu-se dissolver, tornar-se um com o ar, com a rocha, com a luz tênue da manhã. Quando saiu da caverna, não era mais o mesmo. Era menos ainda. Tão pouco de si havia sobrado que tudo podia passar por ele sem resistência. Era como o espaço, vazio, mas pleno, invisível, mas essencial. Atravessou vilarejos como uma brisa. Alguns o saudavam, outros nem o viam, mas em cada passo deixava algo, um silêncio mais denso, uma calma no ar, uma leveza nas palavras de quem o encontrava. Sentou-se numa praça, onde um grupo de crianças brigava por brinquedos. Ele apenas observou. Aos poucos os gritos cessaram. Um deles notou sua presença e parou. Os outros também. E em minutos, todos estavam em volta dele, ouvindo sem saber o quê. Por que a gente briga? Perguntou um deles. Porque esquecemos que tudo é emprestado. Até o corpo. Até o tempo. Ninguém é dono de nada. Só da forma como cuida. As crianças ficaram em silêncio. Pela primeira vez pensavam não como pequenos, mas como sábios. E ele partiu outra vez. Depois daquele encontro com as crianças, ele continuou a andar, sentindo a terra firme sob os pés e o vento gentil a acariciar o rosto. A cada passo, seu coração se abria mais, como uma flor exposta à luz suave do amanhecer. Não havia pressa, nem destino, apenas o fluir do momento presente, o eterno agora. Em uma aldeia esquecida pelo tempo, um ancião o esperava. Seu rosto era marcado por rugas profundas, testemunhas das muitas estações que ele vivera, e seus olhos carregavam a sabedoria das eras. O velho não disse uma palavra, apenas estendeu a mão para o viajante. Sem hesitar, ele assegurou, e ali, no aperto simples, sentiu uma conexão que transcendeu o tempo. O ancião então apontou para uma árvore seca no centro da aldeia, suas folhas caídas e galhos retorcidos pelo vento, e disse por fim: Esta árvore já foi jovem, cheia de vida e promessa. Agora parece morta, mas em seu silêncio está a força para renascer. Assim é o caminho da vida. Morte e renascimento, dor e renascimento, perda e renascimento. Nunca se esqueça disso. Ele olhou para a árvore. Sentiu a verdade daquela mensagem se enraizar dentro de si. A vida não era um trajeto reto, mas um ciclo infinito, onde o fim carregava em si o começo. E o começo, em sua própria essência, já continha o fim. Naquela noite,
Dormiu sob as estrelas, abraçado pelo manto escuro do céu infinito. Sentiu-se pequeno diante da vastidão, e ao mesmo tempo parte dela, inseparável e eterno. O universo, que parecia tão distante, habitava cada célula do seu corpo, pulsando em uníssono com seu silêncio interior. Ao despertar, seguiu seu caminho até encontrar um rio sereno que cortava o vale. Sentou-se à beira, observando a água, correr sem esforço, sem apego. A correnteza não resistia às pedras nem à margem, simplesmente seguia seu curso, plena em sua impermanência. Ele sorriu ao perceber que aquele rio era um mestre, e que ele também precisava aprender a ser como o rio, fluido, adaptável, livre da rigidez que aprisiona. Um jovem pescador se aproximou, curioso com a serenidade daquele estranho. O pescador carregava uma rede pesada. Seus olhos revelavam fadiga e dúvida. Por que está tão tranquilo mesmo sem nada carregar? Tu perguntou, ele respondeu. Porque eu aprendi a deixar ir. O que seguramos com força acaba por nos ferir. A liberdade está em soltar. O pescador pensou por um momento, depois soltou a rede, deixando-a cair suavemente na água. Por um instante, ambos ficaram em silêncio, compartilhando a paz daquele instante. Continuando sua jornada, ele chegou a uma cidade ruidosa, cheia de luzes artificiais e vozes aceleradas. Pessoas corriam apressadas, seus rostos marcados pela preocupação e pelo cansaço. Ele caminhou lentamente por entre elas, observando, sem julgamento. Em meio à multidão, uma mulher sentou-se no banco de uma praça, chorando baixinho. Aproximou-se dela e sentou ao seu lado. Ela levantou os olhos surpresos e disse: Eu perdi tudo. Meu trabalho, minha família, minha esperança. Ele não ofereceu palavras vazias, mas apenas colocou sua mão sobre a dela, transmitindo calma e acolhimento. Às vezes é no perder que encontramos o que realmente importa, falou suavemente. A esperança não está nas posses, nem nos títulos. Ela nasce do silêncio que resta quando tudo se vai. A mulher se acalmou, enxugou as lágrimas e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Era um sorriso tímido, mas verdadeiro. Ela agradeceu e ele partiu, sabendo que aquele encontro também era parte do caminho. Enquanto caminhava, ele sentia cada vez mais o chamado do interior. As vozes externas, os ruídos do mundo, tornavam-se distantes, quase irrelevantes. O verdadeiro diálogo acontecia na quietude do ser, onde nada precisava ser dito, e tudo podia ser compreendido. Ao chegar a uma floresta densa, sentou-se ao pé de uma árvore majestosa. Fechou os olhos e se entregou ao silêncio profundo, onde o tempo parecia se dissolver. Ali, no encontro com a natureza, com o próprio silêncio, compreendeu que o despertar não era um evento único, mas um processo constante. Um abrir gradual dos olhos da alma para a verdade que sempre esteve presente, esperando ser reconhecida. A jornada continuava, e ele seguia caminhando, passo a passo, respirando o instante presente, aprendendo que a vida é um eterno vir a ser, um fluxo onde o passado não prende, o futuro não assusta, e o agora é tudo o que existe.